Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, agora 20 horas e 10 minutos, conforme combinado, estaremos iniciando a nossa palestra hoje sobre finanças, sobre o mercado financeiro. Então, como construir uma carteira de investimentos com o nosso colega, o administrador e assessor, sócio e assessor de investimentos na Line Invest, Felipe Josemai. A Line Invest é um escritório credenciado ao Banco de Investimento BTG Pactual. Ele é empresário também com atuação no varejo, já assumiu posições de gestão em indústrias multinacionais e instituições financeiras, administrador com MBA em finanças, Felipe Josemai, seja muito bem-vindo. Você está falando com alunos do curso de administração da Unisociesc, da Anima Educação. Temos também alguns alunos aqui do curso de contábeis da mesma instituição. Você tem aí aproximadamente uns 45 minutos, uma hora para falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, sobre como podemos construir uma carteira de investimentos, fique bem à vontade. Aos alunos, a gente vai compartilhar nesse momento um link no chat, da qual vocês podem mandar as perguntas que serão respondidas pelo Felipe ao término da apresentação dele. Então, eu farei as perguntas conforme vocês forem mandando por meio desse formulário, e ao final, então, ele estará respondendo para a gente. Então, fiquem bem à vontade em mandar as perguntas já no momento da apresentação, que eu direciono para o Felipe ao final da palestra dele. Perfeito? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela participação. Felipe, está com você. Beleza. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite novamente, Diego. Antes de entrar no assunto mesmo, de montar uma carteira, eu vou trazer para vocês um pouquinho da diferença que existe aí entre um banco comercial e um banco de investimentos, né? E depois alguns conceitos do que é renda fixa, o que é renda variável, fundos de investimento, até para contextualizar, né, para entenderem um pouquinho melhor, e depois a gente passa para como montar uma carteira, tá? Então é assim, a gente está muito acostumado com os bancos comerciais, né? Exemplo de banco comercial, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, esses bancos que a gente tem mais aqui na nossa região, né? E existem muitos outros bancos que não têm o mesmo nicho de atuação, digamos, né, que esses bancos, e um exemplo é o BTG. O BTG é um banco de investimentos, e muitas vezes se fala em desbancarizar, né, em tirar os investimentos e colocar numa corretora, algo nesse sentido, né? Então, o que acontece, né? O BTG é um banco de investimentos, tá? Existe, por exemplo, a corretora XP, né? Então, hoje, quando tu aplica, por exemplo, teu dinheiro dentro de uma corretora, tu está colocando lá dentro desse CNPJ, na corretora, você não está colocando dentro de um banco comercial. Aqui no BTG, para operações, digamos, você precisa de uma corretora, né? Mas são questões legais mesmo, tá? O banco de investimento, ele se difere principalmente pelo tipo de operação que a gente faz, tá? Então, hoje, dentro do BTG Pactual, um exemplo, né? A gente não faz, por exemplo, consórcio, que é muito comum de ser feito dentro de um banco comercial, né? A gente não faz a crédito com alienação de veículo, por exemplo, né? Isso é muito voltado para um banco comercial. O que a gente faz dentro do BTG? Um dos braços dentro de um banco de investimento é a parte de aplicações financeiras, tá? E aí entra renda variável, que é a bolsa de valores, entra fundo de investimento, entram a renda fixa, tá? Entre outras modalidades. Então, esse, digamos que é um dos negócios de um banco de investimentos. Outros produtos, digamos, outras linhas de negócio que um banco de investimento desenvolve, no caso o BTG também faz, um exemplo, são créditos estruturados. O que é um crédito estruturado?
emitir um CRI, emitir um CRA, que é um certificado de recebível de agronegócio, por exemplo, tá? Que é um CRA, emitir uma debenture, seja via tesouraria do banco ou seja para o mercado, tá? Ou também como um IPO, abrir um mercado, abrir um capital e botar a empresa na bolsa, né? Também é um exemplo de operações e fusões e aquisições, tá? Então, esse é o tipo de operação que é feita dentro do BTG, entre outras, né? Também dá para operar câmbio, enfim, é uma infinidade, é um leque bem completo, tem uma mesa de energia, dá para comprar, vender energia no mercado livre. Normalmente isso traz muita economia para as empresas, né? Então a gente tem esse portfólio aí bem completo. Tá? Basicamente na prática é o que um banco de investimento faz. Então a gente já pode ter uma noção da diferença entre um banco de investimento e um banco comercial, tá? Nossa especialidade é investimento. E quando a gente fala em investimento, não é só a aplicação financeira. Você pode investir comprando sociedade, certo? Comprando cotas em uma empresa. Você pode investir botando dinheiro em outro país. Enfim, tem uma infinidade de tipos de investimento que apenas, digamos, aplicar dentro de um CDB, dentro de um fundo de investimento, tá? Como pode abrir, por exemplo, um fundo private equity, que é um fundo aí específico, vamos lá, para comprar empresas, compra nos primeiros 3 anos, nos últimos 4 anos vende a empresa para concorrência, por exemplo, algo nesse sentido, tá? É um fundo de private equity. Então são produtos um pouco diferentes, tá? Agora, entrando efetivamente no tema, né? Antes da gente pensar em montar uma carteira de investimento, é sempre importante a gente definir o nosso perfil de investidor antes de começar a pensar em fazer algo nesse sentido, tá? Botar dinheiro na bolsa, quanto eu vou pôr na bolsa, quanto eu vou colocar num fundo, na renda fixa, né? Algo nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer quando falo em investimento, agora falando de investimento em aplicação financeira somente, tá? Quando a gente vai fazer um investimento, vai colocar lá a nossa reserva em algum tipo de aplicação, ela não pode tirar o nosso sono, tá? O teu dinheiro ali é para melhorar o teu sono, não para piorar. Então, se tu está colocando o teu dinheiro lá e tu não está conseguindo dormir muito bem à noite porque variou demais, aquele risco está muito alto para o teu perfil, tá? Essa questão do perfil de investidor, ela é muito relativa, tá? Eu vou mostrar uma tabela aqui dos percentuais sugeridos para cada perfil. Eu não sigo exatamente essa tabela, tá? Porque essa questão do risco, da percepção de risco, isso vai muito com a tua experiência dentro do mercado, quanto tu está investindo, há quanto tempo, como que tu se comporta quando tem uma oscilação dentro do teu capital, tá? Então, isso realmente vai muito de pessoa para pessoa, tá? Eu vou mostrar uma tabela aqui para vocês, enquanto eu vou aprendendo a compartilhar a tela aqui, eu vou falar para vocês o que eu faço, tá? Eu vou estar trazendo aqui, mas só um minuto. Estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo a tabela? Tá vendo a tabela aí, Diego? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, assim, tá, pessoal? Aqui tem uma tabela, depois eu posso até mandar aí, ou se vocês quiserem já tirar um print, enfim, tá? É uma sugestão por perfil, tá? O que eu recomendo, o que eu faço para os meus clientes, né? Aqueles que já têm uma vivência, digamos, no mercado, ou para mim, né? Que a gente já tem uma vivência maior, então a gente já tem uma percepção maior de risco, tá? Para aqueles que às vezes já têm uma vivência um pouquinho maior, eu não me apego nesses percentuais aqui de quanto eu vou colocar em cada coisa, tá? Eu vou colocar 80% em renda fixa, 20% em bolsa. Eu não me apego a isso, tá? Em que sentido? Eu vou dar um exemplo. Tu tem uma quantia determinada de dinheiro.
e tu julga que essa quantia que tu tem, 10% é suficiente para alguma eventual emergência, alguma eventual despesa que ela não está planejada no teu orçamento. Então, tu julga que 10% para ti é seguro, tá? Ok, tu deixa esses 10% na tua reserva de emergência e os outros 90% tu põe para performar. Tá? O que eu quero dizer com performar? É colocar em bolsa, é colocar em multimercado, é fazer outras operações, operando juros. Eu já vou entrar um pouquinho mais na frente, né, de como que seria operar juros, por exemplo, tá? Para vocês entenderem um pouco mais na prática. Então, essa questão aqui da tabela, para quem está iniciando, segue ela. Mas vocês vão ver que aos poucos, conforme tu vai mexendo no mercado, tu vai vendo as coisas acontecer, tu vai se sentir mais confiante por alguns motivos. Um pouco porque tu já conhece como que funciona o mercado, às vezes porque tu tem alguém te assessorando, enfim. E é onde tu vai mexer nesses percentuais. Tá? Uma coisa que a gente tem que deixar claro, que quanto mais tu aumenta o teu risco, mais tu pode ganhar e perder. Tá? Então, isso é uma relação, tá, que a gente chama de risco-retorno. E vamos imaginar o seguinte, hoje a gente tem a Selic a 2% ao ano. Tá? Ela deve finalizar o ano a 2% ao ano. Talvez aí em 2021 a gente comece a ver ela ir lá para os 3%, 4% ao ano. Então, ela é a balizadora de tudo que é renda fixa no Brasil. Tá? Então, se eu falo para ti que eu vou te pagar 150% do CDI num CDB, eu estou te falando que eu estou te pagando 3% ao ano. Tá? Então, até para ficar claro esses percentuais, né? Se a Selic paga 2%, o CDI ele sempre paga em torno de 0,1 a menos. Tá? Então, o CDI está 1,9 ao ano. Ok? Essa é basicamente uma regra, assim, mais ou menos funciona assim. Tá? Então, se tu vai no CDB e o teu gerente lá no banco fala assim para ti, eu tenho um CDB aqui, eu vou te pagar 100% do CDI. Ele vai estar te pagando 1,9 ao ano. Isso com as taxas atuais, tá? Que é 100% da taxa, né? A taxa é 1,9, então 100% de 1,9 é 1,9, ok? Agora, se ele fala que vai te pagar 150% do CDI, ele vai estar te pagando, ó, quanto que é 150%? 2,85 ao ano. Tá? Então, esses são os percentuais, só para vocês, se tinham alguma dúvida, só para ficar um pouco mais claro. Tá? Então, quando a gente fala em renda fixa, a pós-fixada, a Selic, a CDI, principalmente, a gente não vai conseguir performar. Tá? E isso é bom. Já estava na hora do Brasil ter juros baixos para que o dinheiro saísse do ócio e efetivamente começasse a trabalhar. Ou seja, via aplicações diferentes do que uma poupança, um CDB, mas também aplicando aí em bolsa ou abrindo empresas, algo nesse sentido, tá? Principalmente a abertura de empresas, compra de imóveis, a gente sabe que isso é bem tradicional, né? Então tu tira lá o teu dinheiro da poupança que te pagava 10% ao ano, algum tempo atrás, porque hoje ela te paga 70% da Selic. Eu nem fiz mais a conta porque é ridículo. Então, a poupança te paga 1,4% ao ano. Tá? Então, é assim, por isso que eu digo que o dinheiro que está em renda fixa, pós-fixada ao CDI, é o dinheiro que tu não precisa se preocupar com performance, porque ele realmente não vai render nada. Tá? É 2% ao ano, e se eu te pagar muito mais do que isso, tem que ver quem é o emissor. Que às vezes pode ter algum tipo de risco ali que a gente não está enxergando. Tá? Agora, o restante do capital, aí a gente trabalha. Tá? Seja numa alocação estratégica, quando eu falo estratégica, é um perfil mais longo, tá? Aí estamos falando de 5 anos para frente. E atual, quando a gente fala numa estratégia atual,
é já algo mais tático. A gente já está falando aí em alocações de até 2 anos, tá? Onde tu tenta capturar os movimentos de mercado no mais curto prazo, tu não está olhando tão à frente, tá? Então, veja que para quem é conservador, tem como tu aplicar, aqui tem uma sugestão de percentuais de aplicação numa carteira de longo prazo, como numa carteira de mais médio, curto, médio prazo. Tá? Então, vamos ver aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma moderada, para ficar um pouco mais claro, que é um tipo de perfil de investidor que tem com muita frequência, né? Então, vamos pegar aqui o perfil moderado, dentro de uma alocação estratégica, ele tem 48% da carteira na renda fixa pós-fixado. Tá? Vamos considerar esse pós-fixado o CDI. Tá? Então, se tu tem lá 100 mil reais, quase 50 mil reais, vai estar dentro de um CDB pós-fixado ao CDI. Ou seja, 50 mil reais que vão estar te pagando 2% ao ano. Ok? Ou um pouco a mais do que isso. Tu realmente precisa de 50 mil reais e 50% do teu patrimônio financeiro com liquidez imediata, rendendo 2% ao ano, tu realmente precisa de todo esse dinheiro? Às vezes tu julga que não é necessário, daí a gente reduz esses percentuais em renda fixa e aloca em alguma outra coisa, tá? Mas vamos seguir aqui o que está dizendo na tabela, né? Aí a gente tem lá 4,25% em inflação. Tem retorno absoluto, aqui são mais fundos multimercado, 40% lá, e na Bolsa a gente tem 7,5%. Olha a diferença aqui entre estratégica e atual na Bolsa, tá? Na renda variável. Veja que na estratégica o percentual é menor do que na atual, justamente porque a atual ela busca capturar um movimento mais curto, ok? A gente teve agosto, setembro, 2 meses de correção na Bolsa, certo? Setembro o mundo inteiro caiu, na verdade, né? Então as bolsas do mundo em setembro caíram 3,5%, em média. O Brasil caiu 4,8%. E o Brasil, comparado com os emergentes, que são os pares dele, ainda está muito barato. Então, vamos lá, tu tem 11,5% de uma moderada com um perfil de alocação para até 2 anos, sendo que a estratégica é 7,5%. A atual, né, essa moderada atual, ela vai ter uma movimentação muito maior do que na estratégica. Okay? A estratégica é para aquela pessoa que vai acumulando ações e às vezes ela está mais focada nos dividendos. Okay? Aqui na atual já é para aquele tipo de investidor que está mais preocupado em performar no curto prazo, não está muito preocupado com dividendo. Às vezes nem sabe que empresa que está comprando. Ele está olhando um gráfico lá e achou bonito, ele compra e vende e em um determinado nível de preço em uma semana, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer. Então, aqui é só um exemplo, tá? Se vocês quiserem seguir, faz sentido, vão estar bem diversificado. A pergunta que eu deixo se questionem se realmente o quanto vocês precisam da reserva que vocês têm financeira, quanto que realmente é seguro para vocês. Eu preciso ter 3 meses das minhas despesas em renda fixa, pós-fixada. Caso aconteça um problema, eu pego de lá, certo? E o resto eu vou distribuir em vários indexadores, inflação, bolsa, juros, exterior, para fazer o dinheiro performar. Tenha em mente que o que está na renda fixa não vai performar. Tá? Se é para fazer o dinheiro render, a gente tem que pôr no risco. Risco é bolsa. Tá? É bolsa, multimercado, moeda, aí a gente tem que trabalhar com esse tipo de diversificação. Tá certo? Vou interromper aqui, vamos voltar agora para o próximo tema. Agora a gente vai falar um pouquinho do que é renda fixa, um conceito rápido, tá? Quando a gente fala renda fixa, não quer dizer que ela é fixa, tá? Não quer dizer que tu vai botar o teu dinheiro lá e vai ser batidinho aquele valor. Às vezes tu pode botar dinheiro na renda fixa e amanhã, daqui a uma semana, ele está desvalorizado. Mas não era renda fixa? Isso acontece, tá?
A única forma de tu botar dinheiro na renda fixa e não desvalorizar é através de um CDB. E assim, ó, um CDB de liquidez diária pós-fixado. Tá? Ele precisa estar indexado ao CDI. Ok? Então, se tu não quer ter nenhum tipo de oscilação negativa, o produto que tu precisa pegar é um CDB indexado ao CDI. Ok? Esse não vai ter nenhum tipo de oscilação negativa. Com liquidez diária. O que é liquidez diária? É tu poder resgatar a qualquer dia. Tá? Às vezes tem liquidez para 90 dias, é só em 3 meses. Certo? Então, é isso que quer dizer. Às vezes tu vai ver o investimento, ele tem lá D mais 1, D mais 90. São quantos dias ele pode vir para a tua conta, tá? Quantos dias ele leva para vir para a tua conta. Então, a renda fixa, pessoal, qual é o conceito da renda fixa? Ela tem esse nome porque tu já sabe o quanto tu vai ganhar quando tu contrata, ok? Então, vamos lá. Eu tenho um CDB pré-fixado que me paga 10% ao ano. Então, é isso que tu vai receber, 10% ao ano. Ele pode variar. Se tu vender ele antes do prazo de vencimento, vai depender do preço dele na hora. Então, tu pode tirar menos dinheiro do que colocou. Tá? Então, cuide com os pré-fixados. Agora, se tu bota dentro de um pós-fixado, novamente, não é um pré, é um pós, ele vai te pagar o CDI mais 0,5, por exemplo. Ou ele vai te pagar 90% do CDI. Então, tu sabe o quanto tu vai receber no momento que tu contrata. Isso é a definição de renda fixa. Mas o CDI oscila. Quem determina a oscilação do CDI é o Copom, a cada 2, 3 meses. Aí ele vai lá, faz uma reunião e decide se vai mexer ou não na Selic. Mexeu na Selic, mexeu no CDI. Ok? Ele pode ir para cima ou para baixo. E uma coisa muito interessante que aconteceu esse ano, que não acontecia desde 2002, foi que muitos investidores usam o Tesouro Selic, que é um título do governo, como reserva de emergência, como reserva de oportunidade, e até ele deu negativo. Coisa que não acontecia desde 2002, nem 2008 isso aconteceu. Tá? Então, me perguntaram muito, né? Pô, Felipe, eu tinha lá o dinheiro no Tesouro Selic e está dando negativo, não faz sentido nenhum. Por que aconteceu isso? Então, o que acontece, se vocês forem olhar, eu já vou começar a compartilhar a tela aqui de novo para vocês perceberem o que eu estou falando. Tá? O Tesouro Selic, no governo, o que acontece? Ele paga a Selic mais uma taxa. Tá? Vocês estão vendo a tela do Tesouro Direto? Sim. Sim. Tá. Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Então, deixa eu achar esse aqui, ó. Tesouro Selic 2025. O Tesouro Selic, ele paga a Selic mais uma taxa, certo? Essa taxa aqui estava menor, tá? Essa taxa aqui estava 0,05%, tá? Ao ano. É o que o Tesouro Selic estava pagando há alguns dias atrás, tá? E o que aconteceu? O mercado, nessa oscilação que está acontecendo, o governo não está conseguindo captar dinheiro para financiar ele. Então, o governo federal, ele se financia através desses títulos aqui. Então, quando tu coloca dinheiro no Tesouro Selic, tu está emprestando dinheiro para o governo federal. Tá? Então, sempre tem isso em mente. Qualquer título aqui, tu está emprestando para o governo federal. Ok? E aí não tinha mais investidor para colocar dinheiro aqui no Tesouro Selic, porque ele só estava pagando o Selic mais 0,05. E isso tudo tem a ver com risco. Né? O risco aumentou demais, eleições americanas, Covid de novo na Europa, é o risco fiscal no Brasil, é o dólar a 5,60. Tá? Então, o que o mercado está exigindo? Governo, eu quero que tu me pague mais para eu botar dinheiro no Tesouro Selic. Aí o governo foi lá e aumentou a taxa. Antes era 0,05, agora está 0,2. O que acontece? Quem já estava no Tesouro Selic, ele estava com uma taxa menor. Essa taxa aumentou e derrubou o preço do título. Tá? Agora vai dar uma confusão na cabeça, tá? Mas
funcionam de maneiras opostas, tá? Então, se tu tem quanto maior a taxa, menor é o preço do título, é sempre inverso, tá? Então, se tu está comprando o Tesouro Selic com essa taxa aqui hoje, 0,20, e ela cai para 0,15, tu ganha, tá? Se essa taxa aqui de 0,20 sobe para 0,25, tu perde, ok? Então, tenho isso em mente. Botou no Tesouro Selic, ou em qualquer outro título que tenha Selic mais CDI mais IPCA, mais, se a taxa subir, tu tá com uma taxa menor do que a atual, tu vai perder dinheiro, ok? Se tu tá com uma taxa maior do que a atual, aí tu vai ganhar dinheiro. Então é sempre ao contrário, tá? Subiu taxa, cai preço. Caiu taxa, sobe preço. Ok? Isso é um funcionamento de mercado, tem que cuidar bastante, tá? Uma coisa interessante que está acontecendo dentro do mercado. Vamos olhar aqui. O Tesouro IPCA, né? Muito se fala dentro do mercado, pô, vou me proteger da inflação. A inflação, o que é? É o IPCA. Ele que mede aí o aumento dos preços, certo? Então, o IPCA, por exemplo, vamos pegar um título aqui, esse aqui, ó, Tesouro IPCA 2035. O que acontece aqui? Ele é um título que vence lá em 2035, então, novamente, tu está botando dinheiro no governo federal, ele vai pegar esse teu dinheiro e vai construir alguma obra, por exemplo. Tá? E ele tem um vencimento lá em 2035, ok? Quanto o governo está te pagando por isso? Ele está te pagando IPCA, inflação, mais 4% ao ano, certo? Então, tu está protegendo o teu poder de compra, ok? E o que aconteceu aqui? Até para ficar mais claro, tá? Essas taxas, elas aumentaram demais. Vocês percebem que eu estou no site do Tesouro, eu estou fazendo isso porque vocês mesmos podem ter acesso, tá? Para ficar bem prático mesmo, tá? Não peguei slide aqui porque eu acho que já estão cansados de slide, né? Então, vamos pegar aqui direto nos sites mesmo, tá? Vamos pegar aqui, ó, as taxas do Tesouro 2003. Como foi a variação delas para um ano? O que é isso aqui? Isso aqui são as taxas que o mercado está cobrando para aplicar lá dentro, tá? Então, olha só em março o que aconteceu. Novamente, é assim que funciona o mercado. Aumentou o risco, o mercado vai pedir mais taxa. Por quê? Risco-retorno. Quanto maior o risco, mais eu quero ganhar, ok? Em março, quando paralisou tudo aqui no Brasil, as taxas do Tesouro 2035 era IPCA, chegou a IPCA mais 5 ao ano, certo? Então, o que aconteceu? Quem comprou aqui a IPCA mais 5 e vendeu aqui em 31 de julho a IPCA mais 3,40, ganhou dinheiro, tá? Lembra que é sempre inverso, certo? Caiu a taxa, subiu o preço, ok? Agora, quem comprou aqui e hoje está carregando esse título, está perdendo dinheiro. E é renda fixa. Tá? Novamente, é renda fixa. Tu sabe o quanto vai ganhar? Sabe, aquela taxa lá de trás, quando tu contratou, é o IPCA mais 4%, não é? É mais ou menos isso que ele está pagando hoje. Só que se tu levar até 2035, se tu quiser vender antes esse título, e tu pode fazer a qualquer momento que o governo recompra ele de ti, tu vai ter que sair a preços de mercado. Então, se tu está comprando um título que paga IPCA mais 3,40 e hoje o mesmo título está pagando IPCA mais 4, tu está perdendo dinheiro. Tá? Agora, uma dica. Quem não tem esse título na carteira, faz sentido comprar ele agora. Tá? Porque o risco está bem alto agora, tem um monte de coisa acontecendo no mercado. E as taxas, vocês percebam que elas estão bem altas, né? Está IPCA mais 4. Então, o que acontece? Quando essas taxas chegarem para IPCA mais 3,40, que era em agosto, ou antes da pandemia, lá, o IPCA mais 2,87, e elas devem retornar, tá? Elas devem cair de novo, aí tu vai estar ganhando dinheiro.
e aí tu vende antecipadamente, não precisa ficar com o título até 2035. Então, o que vai acontecer aqui? Em vez de ficar com o título até 2035 de renda fixa, tu pode, às vezes, aqui em 6 meses, fazer uma rentabilidade na renda fixa de 10, 15, 20%, ou às vezes até menos tempo, tá? É isso que acontece dentro do Tesouro. Isso se chama de marcação a mercado, tá bom? Então, essa é uma sugestão minha, inclusive é uma alocação que a gente está fazendo, tá? Quem não tem título de IPCA mais na carteira, a gente está colocando, ok? Então, quem quiser entrar, faz sentido, tá? Tanto o título público federal como o debenture. Debenture e título público está emprestando dinheiro para o governo. Debenture está emprestando dinheiro para a empresa. Tudo é emprestar. Renda fixa é dívida, tá? Falou renda fixa é dívida. Então, o CDB, tu está dando dinheiro, está emprestando dinheiro para o banco. O banco vai pegar o teu dinheiro e emprestar para outra pessoa, certo? Título público federal, tu está emprestando dinheiro para o governo federal, ele vai pegar o teu dinheiro e construir alguma coisa, ou vai roubar, né? O CDB, desculpa, a debenture, a empresa vai pegar o teu dinheiro, tu vai emprestar o dinheiro para a empresa e a empresa vai expandir o negócio dela, vai fazer alguma construção, tá? Então, renda fixa é dívida. Então, título público federal, IPCA+, agora faz sentido, como as debêntures também fazem, tá? O que tem que cuidar quando eu estou falando de debenture? É quem está emitindo. Se tu está emprestando dinheiro, tu é credor, certo? Então, ele tem que te devolver. Cuidem para quem vocês vão emprestar dinheiro. Governo federal, a possibilidade de calote é muito pequena, certo? Se o governo federal não te devolver o dinheiro, é porque está tudo quebrado, tá? Então, se ele não conseguir pagar a dívida dele, é porque o Brasil chegou num estado assim, bem complicado. Aí nós estamos à beira aí de Argentina, por exemplo. Hoje nós temos Selic aqui a 2, a Argentina está a 38 lá. Mas tu emprestaria dinheiro para a Argentina para ganhar 38% ao ano? A possibilidade de ela não te devolver o dinheiro é máxima, né? Então, novamente, entra risco-retorno, né? O Brasil hoje paga 2, porque a possibilidade de calote é muito pequena. A Argentina paga 38. Tu vai botar dinheiro com alguém que não vai te devolver? Tá? Então, novamente, as taxas dependem muito de risco-retorno, ok? Bom, esse daqui é o título público. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da plataforma, até de CDB, se vocês quiserem ver alguma coisa de renda fixa. Não vou entrar a fundo, tá? Vou mostrar o site do BTG aqui, mas não vou entrar a fundo. É só mesmo para vocês conhecerem. Vocês estão vendo o site do BTG ou estão vendo aí do site do Tesouro? Do BTG já. Do BTG. Deixar aqui que deu uma travada que eu não ouvi nada. Só um pouquinho. Tá lá. Então, o que vocês conseguem ver, tá? Um pouco do que tem dentro de renda fixa do BTG, tem todos os produtos que são trabalhados. Aí tu vai em renda fixa, a minha internet não está ajudando muito aqui, e aqui vai aparecer, tá? CDB, vai aparecer LCI, vai aparecer LCA, vai aparecer debenture, CRI, CRA. Lembrem, dívida é dívida, tu está emprestando dinheiro, tá? Renda fixa é dívida. Então, quando tu faz uma LCI, é para imóveis, é letra de crédito imobiliário. Quando tu faz uma LCA, é letra de crédito do agronegócio, está emprestando dinheiro para o agronegócio. Tá? Quando é um CDB, é para um banco, ok? Só uma curiosidade aqui também, às vezes, deixa eu interromper aqui para parar de travar um pouco a minha tela aqui. O spread bancário, né? Muitos falam em spread bancário. Hoje o banco, tu entra no teu banco aí, ele vai te pagar num CDB, por exemplo, né? Ele vai te pagar aí 2% ao ano, vamos jogar, que é 100% aí do CDI, um pouquinho acima. Ele vai pegar o teu dinheiro,
e vai emprestar para outra pessoa a 5% ao mês. Não é? 2% ao mês, 3% ao mês. Então, esse aí é o spread bancário, tá? Essa é uma fonte de receita dos bancos, ok? Então, isso está muito atrelado, novamente, a risco-retorno. Quanto mais um banco paga, mais é necessário avaliar se ele tem condições de te devolver esse dinheiro. Porque, novamente, se tu está botando dinheiro num CDB, tu está emprestando dinheiro para aquele banco. Ele tem que ter caixa para te devolver esse dinheiro quando solicitar, tá? Então, por que com o Itaú, por que com o Banco do Brasil, por exemplo, eles pagam muito pouco? Qual é a possibilidade deles quebrarem? Ok? E eles também não são banco de investimento, né? E a gente vai entrar lá, o BTG tem CDB que paga 150% do CDI para um ano. Só que é um banco de investimento. É outra pegada, é outra linha de negócio, certo? Então, e a questão de solvência do BTG também é muito grande. O BTG hoje é um dos 6 bancos de primeira linha dentro do Brasil. Tá? Então, sempre avaliem isso, tá, pessoal? Vai botar dinheiro em renda fixa é dívida, tá bom? Bom, deixa eu passar para o próximo tema aqui. Vou falar um pouquinho de fundo de investimento, bem rapidamente, tá? Para a gente partir para montar a carteira. Fundo de investimento, novamente, é lá dentro do site do BTG, onde a gente acessou ali. Vocês viram lá, né? Lá tem um linkzinho de fundos de investimento. O BTG hoje é a maior plataforma de fundo de investimento que tem dentro do Brasil, tem mais de 350 fundos ali. Todo dia eu recebo e-mail do BTG que tem mais fundo entrando. É bem difícil acompanhar a quantidade de fundo. Tem de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Tem fundo aí do BTG que investe em música lá em Nova York. Enfim, é cada coisa assim, eu não consigo acompanhar tanto fundo que tem, tá? Normalmente a gente escolhe alguns que a gente conhece o gestor, a gente conhece a gestora, sabe a estratégia dele e normalmente a gente vai seguindo nessa linha, tá? Os fundos de investimento, o que acontece? É uma maneira mais barata de tu acessar todos os mercados. Vamos falar aqui de fundo de investimento multimercado. Para te operar hoje, por exemplo, um contrato de DI, tá, que existe dentro da Bolsa, tu precisa de 250 mil reais. Não é todo mundo que tem disponível 250 mil para operar um tipo de produto. Então, um fundo de investimento acessa isso, como ele acessa juros aqui no Brasil, como ele acessa no exterior, tá? Tem muitos fundos que ele tem uma exposição muito grande, por exemplo, na Ásia, né, principalmente na China. A China, se continuar na pegada que está aí nos próximos 10 anos, ela passa os Estados Unidos, então por isso essa briga tão grande, tá, entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos não quer perder a liderança, a China vem crescendo demais, então até teve um relatório que eu estava lendo um pouco antes de iniciar aqui, mais 10 anos, a próxima década a China passa os Estados Unidos se continuar como está, tá bom? E tem fundos que investem lá na China. Então, para te acessar alguns mercados, fica um pouco difícil. Tá? Para te diversificar, fica um pouco difícil. Então, às vezes, tu tem R$1.000 disponível, por exemplo, e tu consegue acessar um fundo que tem lá um patrimônio de 10 bilhões e ele está diversificado em tudo que existe. Um gestor profissional que está há anos no mercado. É uma gestora muito conhecida aí, a Verde Asset. Ela emitiu a carta dela mensal para os acionistas e já mexeu no mercado, falando do risco fiscal no Brasil. Então, esse é um exemplo. Tu entra lá com R$1.000, R$5.000, tu está acessando tudo que existe de mais sofisticado no mundo, no mercado financeiro, através desse gestor. Okay? Então, os fundos de investimento são a maneira mais barata de iniciar e, normalmente, se começa por aí. Tá? Às vezes tu quer acessar ações, mas tu tem muito medo de comprar ações. Entra num fundo de ações. Tá? Às vezes tu não tem dinheiro para diversificar em 4, 5, 10 empresas, porque é caro. Então tu compra um fundo de ações com R$1.000 e aquele fundo de ações tem 50 empresas dentro da carteira. E aí tu vai estar diversificado de uma maneira mais barata, através de um gestor que está lá o dia inteiro acompanhando o mercado. Certo? Então é para isso que servem os fundos, é assim que eles funcionam.
tá? Eles cobram lá a taxa de administração, 2% ao ano. Tu nem vê isso sair da tua conta, tá? Tu nem vê, é irrisório. Então, ele é descontado do patrimônio do fundo diariamente. Tu nem percebe, é um número muito pequeno. E que é como o gestor utiliza, ele precisa, né, de dinheiro para se pagar, para pagar a equipe que ele tem dentro do fundo. Então, por isso que os fundos cobram taxa. Tá? O que não pode acontecer é um fundo de renda fixa cobrar 4% ao ano, como é o caso do Bradesco da vida, por exemplo. Não faz sentido nenhum um fundo de renda fixa cobrar 4% ao ano com a Selic a 2%. Ok? Então, tem que avaliar também o quanto o fundo está cobrando, ver se faz sentido. Tá certo? Agora sobre a renda variável, tá? É a bolsa, tá? Renda variável é a bolsa de valores, onde tu está comprando empresas mesmo, tá? Então, quando tu fala em comprar empresas, tu tá, normalmente, a estratégia que muitos usam, né? Pelo menos eu ouço muito, pô, eu quero comprar aquela empresa, eu quero me preocupar, quero dividendos, né? Vocês estão vendo a plataforma aqui, um gráfico? Ou vocês estão vendo eu? Tá, estão vendo a plataforma, né? Ok. Então é assim, ó, isso aqui é uma plataforma que eu uso diariamente, tá? Para acompanhar a bolsa. Então eu estou mostrando aqui, realmente na prática, como as coisas funcionam, ok? Então eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tu compra uma ação hoje, vamos falar aí, eu quero comprar Tupi, ou quero comprar Anima, né? Tá, inclusive ela é recomendação de compra pelo BTG. Quero comprar Anima. Então tu tem duas formas, basicamente, de seguir uma estratégia. Tu compra Anima porque tu realmente acredita no negócio, tu acha que é um bom modelo de negócio, entrega bastante resultado e tu só vai ficar acumulando ações ali, certo? Cada vez que tu tiver dinheiro disponível, tu vai comprar mais, porque tu realmente quer ser sócio do negócio, tá? Essa é uma estratégia mais a longo prazo. E existe a outra estratégia, que é aquela estratégia mais de curto prazo, que é a análise de gráfico. Que aí é olhar esses gráficos aqui, esse aqui é o gráfico do índice Bovespa, que aqui incluem aí as empresas mais negociadas na Bolsa no Brasil. A gente movimentou hoje, deixa eu ver se vai me puxar aqui. Não está puxando, mas a gente movimentou aí, deve ter sido em torno de uns 25 bilhões de reais de movimentação hoje, tá? Tá nessa média aí. Isso aumentou bastante, era muito pequeno antes. Ainda é muito pequeno, mas aumentou bastante. Tá? Então, essa é a segunda estratégia. Tu olhar os gráficos, olhar as médias, olhar, enfim, o que tu achar melhor e comprar e vender uma empresa, ok? Tu não está preocupado se ela entrega resultado, se o acionista dela majoritário foi preso. Aliás, se foi preso, tu opera vendido para ganhar na queda, tá? Então, é isso que a gente olha, ok? São duas formas. Então, olhar gráfico, que é análise técnica, basicamente, curto prazo, ok? Não é o foco, não é longo prazo. E a outra é a análise fundamentalista. Tu realmente olhar a empresa, olhar resultado e querer ficar posicionado nela por muito tempo. Tá bom? São duas formas. Agora, eu vou entrar em como montar uma carteira. Tá? A gente começou 8h11, né? Tá. Como que a gente monta uma carteira? Vocês precisam pensar o seguinte: podem seguir aquela tabela lá de diversificação, ou façam como eu vou falar aqui, tá? Digamos que tu tem um perfil moderado, vamos pensar assim. Tanto faz se é uma empresa ou uma pessoa física, tá? A gente faz para os dois. Tu é um perfil moderado, tu aceita um determinado nível de risco, tu tem R$1 milhão, e desse 1 milhão, tu julga que 100 mil é suficiente para tu ter de liquidez imediata. Tá, o que é imediata? Precisei estar ali. Ele está lá rendendo. CDI, um CDB, pós-fixado, rendendo lá seus 2% ao ano, 2,1%. Ok? Então não é para performar. Não é para dar performance. Não é para me dar dinheiro. É para eu ter quando precisar. Certo? Então 100 mil está lá. E esses 900 mil aqui é excedente de caixa. Ok? Eu posso trabalhar com eles
com esse dinheiro aí por 3, 4 anos, não me importo com a oscilação de curto prazo, eu quero fazer ele render. Então, eu tenho um prazo de 3, 4 anos para 900 mil. Aí nós vamos montar uma carteira, certo? Então, o que eu faço normalmente, tá? Vocês podem aplicar os mesmos percentuais, ok? Eu normalmente, numa carteira moderada, eu coloco lá em torno de, no máximo, de 10 a 15% da carteira dentro de uma aplicação de IPCA+, inflação, certo? Seja através de um título público, IPCA+, seja através de uma debenture, IPCA+, seja através de um CDB, IPCA+, ok? Então, tá lá, 10, 15% da carteira tá lá. Eu boto mais uns 40% da carteira em fundos multimercado. Mas não é qualquer fundo multimercado. E quando a gente fala em fundo multimercado, tem que cuidar com o que eles fazem. Que a ideia, não adianta eu colocar lá 50 tipos de fundo na carteira, sendo que todos eles têm a mesma estratégia, tu não vai estar diversificando o teu portfólio. Só vai estar pulverizando. Então, tu não vai estar tentando mitigar o risco aí. Então, se tu tem, por exemplo, tu tem lá 300, 400 mil reais lá, tu quer aplicar 400 mil em 10 fundos multimercado, que todos fazem a mesma coisa, não vai dar certo. Isso não é diversificação, vai fazer tu perder dinheiro igual. Tá? Se subir, ótimo. Se cair, tu vai levar uma pancada forte. Ok? Então, esses 40% que eu boto lá em fundo multimercado, o que eu procuro neles? Primeiro, vocês podem até anotar aí, tá? Sempre olhem o índice Sharpe de cada fundo. O índice Sharpe é ideal que ele seja acima de 1. Tá? Agora, esse ano tá meio complicado aí, tá tudo virado no alho, tá? Mas é ideal que seja aí pelo menos acima de 1 para cima. Okay? Índice Sharpe, ele mede aí relação risco-retorno. Tá bom? Vamos lá. Então, tu tem lá um fundo multimercado que ele compra lá juros, tá? No Brasil, ele compra empresas no exterior, eu sempre coloco aí em torno de 5%, no máximo 7% da carteira no exterior. Não que eu compro para o cliente uma ação lá na Europa, tá? Eu entro num fundo que compra ações na Europa. Porque hoje, por exemplo, para eu comprar uma ação nos Estados Unidos através do BTG, eu preciso ter muito dinheiro. Então, eu entro num fundo que compra ações lá nos Estados Unidos, na Europa, são as chamadas BDRs, né, que são as ações de fora, ok? Então, quem quer investir lá fora tem as BDRs, ou um fundo de ação, BDR, um fundo multimercado, que tenha também exposição no exterior, ok? Então, esses fundos multimercados eles são muito importantes. Normalmente, o que eu aplico no fundo multimercado é isso, tá? Eu cuido muito com política monetária. É isso que eu olho em fundo multimercado. Eu quero saber se eles operam bem política monetária. O que é isso, política monetária? É a redução, aumento das taxas de juros, tanto no Brasil quanto fora. São as empresas que estão lá dentro, ok? Fundos que fazem muito bem política monetária. Ibiúna, se vocês querem entrar em algum fundo que opera bem em política monetária, Ibiúna, os caras já foram secretário do Tesouro Nacional, conhecem muito de política monetária. O JGP, se eu não estou enganado, o JGP, Paulo Guedes, eu acho que já foi gestor de JGP. Enfim, tem uma infinidade, mas desses dois é o que eu estou me lembrando agora, tá? Eles trazem uma boa diversificação. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês no gráfico, F21. Essa daqui é a curva de juros DI1F21, foi o que eu coloquei ali, tá? Se quiserem procurar o código depois, DI1F21. O que é isso aqui? Se vocês querem saber o quanto a Selic vai estar na próxima reunião do Copom, é isso aqui que o mercado olha, tá? Então, quanto o mercado está precificando a Selic para 2021? Está precificando de 1,97.
certo? Então, pô, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Para quando tu vai decidir se tu vai botar dinheiro em bolsa, se tu vai botar dinheiro em renda fixa, no que tu vai colocar, tá? Então, existe um fenômeno que está acontecendo agora, que é a inclinação da curva de juros. O que é isso? As curvas de curto prazo, para 2021, estão lá embaixo, e as de longo prazo estão lá em cima. DI 1F29. É o DI para 2029, por exemplo, né? DI para 2021 está pagando quanto? 1,97. O mercado está precificando a Selic para 2021 em 1,97. O mercado hoje está precificando a Selic para 2029 a 8. Ok? 8. Então, o que tu vai pensar aqui? Como eu vou alocar a minha carteira de renda fixa com essa situação aqui? Eu vou comprar um título pré-fixado? Bom, para 2029 o mercado hoje está pagando 8. Eu vou comprar um título pré-fixado para 2029, eu acho que é muito tempo para comprar um título pré-fixado. Eu boto pré-fixado na carteira no momento certo, tá? Quem não tem pré-fixado na carteira hoje, eu sugiro colocar. Por quê? Vejam aqui, ó. Vocês conseguem ver a data lá embaixo, em amarelinho, era dia 5 de agosto. Né? Olha lá embaixo, 5 de agosto. O mercado estava precificando a Selic para 2029 a 6,76%, certo? Começou a volatilidade, eleições americanas, a Europa fechar de novo. O que aconteceu? O mercado elevou o risco e hoje ele está pagando para 2029 lá os seus 8%, ok? O mercado, ele tende a voltar para as taxas anteriores aqui, ó, no 6, antes da pandemia aqui já estava no 6. Então, se tu entra com a taxa lá em cima e ela cai, tu vai ganhar dinheiro, tá? Se tu tá entrando com ela aqui, deixa eu pegar aqui. Se tá entrando com ela aqui e mais para frente ela fizer esse movimento de baixa, tu ganha dinheiro. Então, o que eu estou sugerindo para vocês, entrem em IPCA+, e título pré-fixado, não entrem com tudo, ok? Porque o mercado é volátil, nada impede dessas taxas irem lá para cima, quando estava em março aqui, ó, quando parou tudo no Brasil, nada impede isso acontecer, tá? Então, também, quando entrarem em IPCA+, em debênture, em título pré-fixado aí de longo prazo, ok? Entrem, mas entrem com aquele dinheiro que tu não precisa, pelo menos pelos próximos 6 meses, 1 ano, porque se ela cair para os níveis de agosto, tu vende e bota o dinheiro no bolso com a renda fixa. E, em vez de tu ganhar 2% ao ano, tu vai ganhar 15%, tá? Isso é uma sugestão de alocação na renda fixa, ok? E os fundos multimercado. Aí, ações. Pô, o que eu vou botar de ações na carteira? Aí, pessoal, ações vai muito de cada um, da estratégia de cada um, é uma infinidade de ação que tem. Eu posso passar para vocês depois, para quem quiser, o meu e-mail está lá em cima. Eu posso passar as carteiras recomendadas do BTG. Uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, a administração, né? Tu estuda 4 anos para ser administrador. Contábeis, também é 4 anos ou é 5 agora? 4. É 4, ok. Advogado, tu estuda 5. Engenheiro, tu estuda 5. E aí o cara vai lá e faz um curso no YouTube no final de semana, gratuito, e ele quer começar a operar a bolsa. Muito provavelmente vai perder dinheiro, ok? Então o que eu quero dizer é assim, existem hoje casas de análise, existem que tu pode pagar lá R$20 por mês, os caras vão te dar um monte de recomendação de compra, de venda, entendeu? Existem os bancos de investimento, o BTG é um deles, tem o JP Morgan, tem o Morgan Stanley, tem o Credit Suisse, tem uma pancada aí, só que eles não são muito acessíveis, tá? Então o BTG Pactual é um banco de investimento que é muito acessível,
não só para multimilionário, como são esses outros bancos de investimento, tá? Então, e esses bancos, essas casas, eles já te dão análise pronta, eles vão te falar, ó, tá aqui uma empresa, assim, 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 ela funciona dessa forma, ela está entregando resultado. Tu tem a tua profissão. Se tu hoje é administrador e tu gerencia uma empresa, ou tu tem um setor, ou tu é contador, tu tem o teu negócio. O teu negócio não é operar a bolsa. Então, se tu começa a se dividir, alguma coisa vai sair errado aí. Certo? Então, o que eu sugiro, não tenta inventar a roda. E, bom, agora me sobrou um espaço, um tempinho no almoço, eu vou ver uma ação para comprar aqui. Aí tu compra e, de repente, alguém te liga e tu vai olhar dali a meia hora, a ação caiu 15%, porque tu não viu que saiu um fato relevante que a empresa se declarou culpada em algum julgamento. Isso acontece, entrou no momento errado. Se tu opera a longo prazo, não tem problema. Agora, se tu é um cara que faz trade, que opera a curto prazo, pô, já vai ter sido estopado, entendeu? Já vai ter vendido a tua operação no mesmo dia. Isso acontece. Como também pode acontecer para cima, né? Tinha empresa aqui hoje que eu estava vendo estava subindo 65%. Mas, pô, são aquelas empresas que eram do Eike Batista. Vai comprar a empresa do Eike Batista. Pô, é pedir para levar uma pancada. Ela está subindo 65 hoje e amanhã cai 80. Na verdade já caiu hoje. Subiu ontem, caiu hoje. Parece que ele ia ser solto e voltar para as administrações da empresa, alguma coisa assim, eu vi isso dele. Exatamente. Aí o Santander é credor dele, não sei quantos bi lá, e tá forçando para ele não voltar. Então é isso que eu quero dizer, tá? Quando vocês forem operar a bolsa, ou coloquem num fundo de investimento de ações, ou vocês contratem uma casa de análise, ou tu fala com o assessor, ou tu vê algum relatório, porque isso existe muito estudo para tu chegar e falar que vai entrar em alguma empresa ou não, tá? Mesmo que seja pelo gráfico, ok? Eu tenho muito cliente que opera aqui, trade curto, que a gente chama, né? Que ele gosta de fazer operação mais curta, olhar gráfico. A gente faz para ele lá, a gente tem as recomendações do BTG e a gente faz. Ok? Tem os analistas do BTG que eles vão lá e falam para nós, ó, tem essas empresas aqui, ok? A gente vai lá e faz para o cliente, com a autorização dele. É uma estratégia, mas entendam, e tem as pessoas fazendo isso o tempo inteiro. Então, tu não precisa se preocupar. Existe isso hoje no mercado e não custa dinheiro. Se tu quiser assinar, às vezes, uma casa de análise, lá é R$20, pô. Cara, R$20. Eles vão te dar o negócio pronto, ok? E aí tu se preocupa com o teu negócio. A não ser que tu queira virar assessor, a não ser que tu queira virar trader, ok? Aí tu fica operando. Porque eu já tentei fazer operação de bolsa, sendo supervisor em indústria ou trabalhando em banco, e não dava muito certo, tá? Se tu quer operar no curto prazo, ok? Agora, se tu é o cara que quer operar a longo prazo, aí não tem, é tranquilo. Só cuida com a empresa que está botando dinheiro, porque não é aquele negócio, vai subir, vai subir, vai subir. Tem que cuidar da empresa. Tá? Se tu é um cara de longo prazo, beleza, compra, tu vai tocar a tua vida, porque tu está sendo sócio dela, certo? Agora, novamente, cuidem com a empresa, porque tu está sendo sócio, tu não é nem credor, tu está assumindo 100% do risco. O credor entra na justiça e pode reaver o dinheiro. O sócio quebrou a empresa, o teu dinheiro vai junto, porque tu é sócio. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para passar de renda variável. Tá, basicamente eu acho que era isso para falar, tá? De gestão de montar uma carteira, tá, pessoal? Novamente, dinheiro lá na renda fixa, a tua reserva, vê o quanto é necessário para ti. Se quiser seguir aquela tabela, segue. 10, 15% de inflação, 10% no máximo pré-fixado, lá os seus 30, 40% em fundos multimercado de política monetária, ok? 5% lá no exterior, o restante é bolsa no Brasil, tá? Essa é a diversificação que normalmente eu faço para uma carteira moderada. Não é regra, é uma média. Cada cliente é um cliente, cada cliente a gente faz alguma coisa. Às vezes o cliente é de longo prazo, mas quando cai 5% ele já mudou a estratégia, entendeu? Então, às vezes vai acontecer isso contigo também, tu vai dizer que é um investidor, não, eu sou um investidor arrojado.
aí a ação caiu 10%. O cara que é arrojado não pode se incomodar com 10%. Se tu está incomodado, o risco está muito alto para ti. Precisa diminuir e aos poucos isso vai melhorando, tá? O risco é percepção, tá? O risco é com o tempo. Tu vai seguir aquela tabela ali, mas é com o tempo, ok? Bom, acho que era isso. Podemos abrir para as perguntas. Perfeito, muito obrigado. Vocês têm pergunta aí? Temos. Deixa eu abrir aqui. Alunos, só reforçando, daqui a pouco eu vou passar também o link para a emissão do certificado de participação, que vale como horas complementares, então seria ao término do evento, ok? Então daqui a pouco eu passo lá. Por enquanto está no chat já o link de perguntas, já temos algumas aqui. Deixa eu pegar. Uma pergunta do Victor. Victor pergunta: boa noite, Felipe. Adoto a estratégia de holder desde 2018. Invisto somente em ativos de empresas com resultados sólidos e com boa gestão. Exemplo, VEG, Engie, Itaúsa, Fleury, Banco M. Dias, etc. Sempre pensando no longo prazo, porque não acredito que vou conseguir me aposentar um dia. Você recomenda diversificar em outros tipos de investimento, além de ações, ou devo continuar nessa estratégia? Pergunta do Victor. Tá bom. Então, Victor, se tu quer se aposentar com as ações, sempre pensa também em quanto elas estão pagando de dividendo, tá? Porque é isso que vai formar a tua renda passiva, né? Tu não precisa trabalhar, que o dinheiro vem. Quanto ela paga de lucro? Todas as empresas que tu falou, elas são muito bem administradas, tá? Mas sempre pensa numa carteira de dividendo de longuíssimo prazo, sempre pensa em alguns setores. Telecomunicações são setores que pagam muito lucro, energia paga muito lucro, principalmente as transmissoras, tá? Que elas não dependem de consumo, elas dependem de contrato. Então, as transmissoras, Taesa é um exemplo, ok? Gosto muito da Engie, que é uma empresa de geradora nesse caso, mas é energia renovável, é empresa privada, tá? É recomendação de compra, inclusive está na carteira de dividendos do BTG. Bancos pagam muita grana, tá? Inclusive, Bradesco, Itaú. O Banco do Brasil está valendo menos do que a XP, isso é ridículo. O Banco do Brasil tem um valor de mercado menor que a XP. Então, os bancos estão muito baratos, tá? Eles pagam bastante lucro também. O que eu sugiro não tenha muitos ativos, tá? Quando a carteira é de longo prazo. Tenha lá 5, 6 ativos que pagam bastante dividendos, empresas bem grandes, ok? Para te poder acumular dinheiro mesmo nelas. Porque tu precisa acumular muito dinheiro para que tu tenha uma participação dentro dessa empresa e que esses dividendos sejam relevantes, tá? A Vale é uma empresa que promete pagar muito dividendo também, tá? Em breve, a Vale e a Petrobras. A gente já está prevendo isso daí, inclusive nos relatórios do BTG. Se tu precisa diversificar em outros investimentos, né? Vai da tua estratégia, tá, Vitor? Tu é um cara que tem lá o teu objetivo é a longuíssimo prazo, certo? Então, acho que tu não precisa ficar diversificando em muita coisa aí, tá? Bota uma parte do teu dinheiro na renda fixa, para tu não ter que pegar das ações, bota num CDB tranquilinho aí, tá? Bota, por exemplo, BTG Pactual, tem o CDB com liquidez diária 104% do CDI. Com R$100 tu entra nele, tá? Não tem outro aí no mercado com esse valor, que eu saiba, tá? 104 do CDI, com liquidez imediata, de banco grande, né? Tem um fundo, vocês podem procurar aí, eu vou até digitar aqui, é um fundo muito bom para taxa, tá? Trópico. Vou botar aqui no chat. SF2 Tropical Cash, eu converso muito com o gestor, é um fundo que paga em torno dos seus 130% do CDI, com liquidez em 2 dias, é um fundo excelente para caixa, um risco baixíssimo, praticamente risco de CDI, também tem no BTG. Tá? Então, Vitor, vê o que é seguro para ti, bota no SF2 esse daí, bota no CDB, ok?
acumula o maior parte possível que tu puder dentro das ações. Agora, se tu quer minimizar uma pancada quando ela acontecer, aí tu diversifica, principalmente em fundos de BDR, em fundos de crédito privado no exterior, ok? Que aí quando a tua carteira de ações do Brasil leva uma pancada, normalmente o dólar sobe, e aí ele vai proteger um pouquinho a tua carteira, tá? Então, ativos de proteção aí, dólar, fundos que investem, por exemplo, em libra esterlina, são moedas muito fortes, né? Ouro ainda é uma boa, prata, tá? Então, os metais também são fontes de proteção, tá certo? Tudo vai sempre da estratégia. A tua estratégia é um negócio muito focado lá no longo prazo. Isso é muito comum, às vezes o investidor ele quer botar em tudo que existe, tá? Não, eu vou botar em tudo porque eu preciso estar em tudo. E não é assim, não é uma regra, tá? É muito da estratégia. Então, é isso que eu te sugiro. Bota lá no SF2, um pouquinho lá no exterior, 5%, 6%, o resto na bolsa, ok? Agora, se tu quer capturar umas rentabilidades de curto prazo, bota lá nos IPCA+, e no pré-fixado, tá bom? Victor, concluiu? Se tu quiseres abrir o microfone e complementar a tua pergunta, fica à vontade, senão passo para a próxima pergunta. Maravilha. Tem uma outra pergunta anônima aqui, onde a gente consegue ver essas informações sobre os fundos, como, por exemplo, a política monetária deles. É no próprio banco de investimentos? Assim, ó, quando tu entra, por exemplo, no site do BTG, tá? BTG Pactual Digital. Deixa eu interromper aqui, tá? A tela ainda está compartilhada, né? Quando tu entra lá no site do BTG, vai lá em fundos de investimento, vai ter lá quase 400 fundos. Tu vai entrar nos fundos, entra num fundo que tu quer lá, e vai ter um arquivo em PDF, lâmina de informações essenciais. Algo nesse sentido, não lembro exatamente o nome. Tu clica ali e ali vai ter o que ele faz, vai ter o objetivo do fundo, qual é a política de investimento do fundo. Cuidem quando o fundo diz que é um fundo alavancado, tá? O que é isso? Ele tem um patrimônio, às vezes, de 1 bilhão, que é dinheiro que colocaram nele, mas ele opera 5 bilhões. O que quer dizer isso? Ele está operando alavancado, ele está operando com dinheiro que ele não tem. Ele está utilizando estratégias de alavancagem. Normalmente são fundos que têm uma volatilidade altíssima e normalmente quando um fundo desse dá uma pancada muito forte para baixo, eles podem solicitar dinheiro para os cotistas, tá? Depende do que está na política do fundo. Então, cuidem com fundos que dizem que utilizam alavancagem, ok? Eles utilizam derivativos para alavancagem. Uma coisa é usar derivativo para proteção. Outra coisa é utilizar derivativo para alavancagem, tá bom? Então, nesse arquivo, tá? É a lâmina de informações essenciais. Na próprio site de uma gestora vai ter, ou tu indo nos fundos ali no site do BTG, tu já vai achar, é bem tranquilo ali, tá? Ali vai ter todas as informações do fundo. Perfeito. Felipe, até vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu tinha colocado eu mesmo ali, referente à rentabilidade dos fundos. Justamente na lâmina a gente consegue ver a rentabilidade mês a mês, últimos 12 meses, e rentabilidade desde o início do fundo, né? É uma informação, acho que padrão nas lâminas de fundos. E nós temos a taxa de administração e também alguns fundos cobram uma taxa de performance. Quando nós vemos essa rentabilidade, já está descontado a taxa de administração e a taxa de performance ou não? Ainda eu tenho que considerar essa taxa de administração e essa taxa de performance? Ela já é líquida, tá? Só não é líquida do imposto de renda. Isso é regra Ambima e é assim padrão para todos os fundos que existem, tá? Sempre que olhar a rentabilidade, ela já está líquida. Perfeito. Tem mais perguntas aqui. Pergunta do Gabriel Costa Martins. Qual material você indica para começar a estudar sobre corretor autônomo? E se o material do Traders Club é bom? Do Café com Ferry, Café com Ferry, do Café com Ferry, tá. O Trades Club é do Café com Ferry.
E day trade é furada? Duas perguntas aí, na Pelo, verdade. Três. tá. Pelo que eu entendi, ele quer ser assessor, é isso? Assim, É uma, desculpa interromper. Então, Não, fica à vontade, Gabriel. até para poder explicar para ele entender a situação. Então, tem a R5 Investimentos aqui em Joinville. Daí eu fiz não é bem um processo seletivo, só fiz uma entrevista com ele. Daí ele falou para eu trabalhar lá, eu teria que fazer a prova para ser agente autônomo. Até porque se bate a fiscalização lá, eles acabam encrencados. Daí agora eu estou começando o processo que eu vou receber, porque a R5 é conveniada com a XP, né? Não sei se o termo conveniado é o termo correto. Daí eu vou receber o material de estudo, que ainda não chegou, porque eu tenho que mandar e-mail para a XP, e é um processo que antigamente era mais rápido e agora mudou um pouco mais. Antigamente eles mandavam conteúdo e agora a gente manda o e-mail para a XP, para eles lá dentro conseguirem aprovar. Daí eu queria já saber algum material que eu pudesse estudar em questão de investimento. tá, para ser assessor, ok. Eu estudei pelo material da XP, tá? Então, é um material bem completo. Tu estudando pelo material da XP para passar na prova da Ancord, para ser assessor, tu vai estar sendo bem preparado. Normalmente, não sei se a R5 faz isso, tá? Mas alguns escritórios às vezes chamam quem quer ser assessor para ficar uns dias no escritório e ver como é que é o dia a dia, tá? Principalmente derivativo. Então, quando tu for fazer tua prova para assessor, uma coisa que pega muito é derivativos, tá? Eles são bem complexozinhos, assim, incomoda um pouco. Então, inclusive, acho que tem mínimo de acerto na prova, tá? Então, o material Traders 70%. Club eu não conheço, tá? Oi, pode falar. 70%, pelo que eu me informei, que eu tenho que ter o acerto para poder virar o agente autônomo, no caso. Isso é o total da prova, né? Tem alguns módulos que tu tem um mínimo de acerto, tá? Então, tu não pode, às vezes, zerar num módulo, por exemplo. Tu tem módulos que tu precisa ter uma quantidade mínima de acerto. Um deles é derivativo, outro é lavagem de dinheiro e outro é as funções mesmo de assessor, tá? Então, assim, o material da XP é bem completo. Eu estudei por ele, eu só não entrei na XP mesmo. Eu vim para o BTG Pactual, tá? Então, pode ficar tranquilo com relação ao material mais completo que tem. Do Traders Club, eu não conheço. Posso te indicar um outro, que é o Edgar Abreu, tá? Edgar Abreu é bem interessante também e é gratuito. Tem lá a apostila da Ancord com a pancada lá de simulado, que também pode te ajudar. Day trade, ele perguntou, né? Cara, esse ano, day trade, tu precisa só fazer isso, tá? Porque não vou dizer que é furada, pode ganhar muito dinheiro, como tu pode quebrar também, tá bom? Então, ele é muito bom para os dois lados, tá? Tanto para ele pode dar muita grana, tá? Mas, cara, a maioria perde. Perde porque o day trade tu precisa ter um controle emocional muito grande e tu só pode fazer isso, tá? Então, se tu quer ser assessor de investimentos, tu não vai conseguir fazer day trade, porque tu precisa atender clientes, às vezes tu tem 5, 6 reuniões no dia, tu bota as ordens dos teus clientes num robô, ok? E o day trade não dá, cara, para botar tudo em robô. Tu precisa estar grudado olhando o gráfico para fazer o negócio acontecer, tá? Então são coisas diferentes. Se tu quer ser um trader, nem precisa estudar para a prova da Ancord. Se especializa em realmente fazer operações de day trade, tá? Tinha mais alguma ali? Só rapidinho, só para complementar, falaram assim, tipo, pelo que eu conversei com a pessoa que me entrevistou lá, ele disse que assim, lá eles não trabalham nada com day trade, que na opinião dele, ele acha que é 1% de 99% da população que consegue se destacar com day trade, não sei se é isso, é a opinião dele. E eu fiquei bem assustado quando ele falou isso, né? Porque atualmente tem muita pessoa que trabalha com investimento e vira e mexe aparece propaganda, day trade, não sei o quê. E eu já ouvi muitas vezes que é bem complicado trabalhar com day trade, né? É que, cara, é que quem fala do day trade, primeiro assim, ó, se o cara tá falando de day trade, primeiro tu tem que ver se ele realmente ganhou dinheiro, tá? Então não adianta esses cursinhos aí de day trade, o cara é um quebrado. Porra, olha quem ganha dinheiro no mercado, tá? Então tu falou do Ferri, né? O Ferri é um cara que já foi assessor de investimento e hoje ele é milionário, tá?
e ele operou day trade, mas ele largou a assessoria de investimento para ser trader. Okay? Então, ele fez essa estratégia dele. Realmente, é 1% da população que ganha no day trade. Até porque o mercado, para quem opera day trade, manda muitas notícias, tá? Então, tu precisa ter uma plataforma muito robusta, custa caro, ter uma plataforma que te atualize o tempo inteiro de notícia. Então, é isso que eu estou dizendo, precisa estar conectado no que está acontecendo o tempo todo. Tá? Realmente não tem como ser assessor e fazer day trade. Quem faz curso, quem passa curso de day trade, tu quer fazer, faz com quem realmente já venceu nisso, com quem realmente tem grana, tá? Esses dias eu vi um aí que tinha, cara, um gurizão aí, cara, nada contra, mas, pô, acho que tinha, sei lá, 15 anos de idade lá falando de day trade, cara. Porra, entendeu? É Quanto complicado. dinheiro ele já ganhou? Quanto dinheiro ele já ganhou com isso? Porque o mercado financeiro tu mede assim, quanto dinheiro tu ganhou. Se tu ganhou dinheiro com aquilo ali, porque tu é bom. E aí tu pode dar um curso, digamos, nesse sentido, né? E muitas às vezes só estão vendendo porque querem ganhar dinheiro com o curso, ou às vezes os caras querem ganhar dinheiro da corretagem, tá? Embora day trade normalmente não tem corretagem, mas tu tem que estar assinando outras coisas lá, tá? Então, day trade, assim, se quer fazer, é só ele, tá? Realmente é bem complicado, é bem difícil de ganhar dinheiro com ele. Mas dá para ganhar. Obrigado, Felipe, pelas perguntas e as respostas. Beleza. E obrigado, professor, por ter chamado ele. Beleza. Maravilha. Eu tenho deixa eu ver se tem mais alguma de aluno aqui. Aluno é prioridade. Não, no momento não temos mais de aluno, mas eu também tenho uma visão previdenciária, assim, da minha carteira. Hoje, tirando a reserva de emergência, que eu adoto até a tua estratégia, vamos dizer assim, eu deixo separado, nem coloco na minha carteira, não chamo de carteira de investimento, eu deixo separado mesmo a reserva de emergência. E dentro da minha carteira de investimentos, eu tenho 85% em ações e 15% em fundos imobiliários. Eu estava conferindo aqui essa relação, porque particularmente minha estratégia também é fundamentalista, não sou da análise técnica, não gosto da análise técnica, já operei, como eu estava conversando contigo antes, com análise técnica lá em 2008, quando eu entrei, justamente para aprender. Eu acho que é importante a gente sentir isso. Não desprezo ela, mas não a utilizo, né? Eu prefiro os fundamentos. Mas então eu tenho ali 85, tu falou em casa de análise, eu sou assinante da Suno Research, e eu utilizo algumas recomendações da carteira valor e da carteira dividendos, justamente para a minha diversificação entra nessas duas carteiras ali. Quero entrar um pouquinho na small caps também, mas ainda tenho um pouco de receio. Então, o que tu me diz? 85% ações entre valor e dividendos e 15% em fundo imobiliário. Tá. O fundo imobiliário, pensa nele como no seguinte: tu precisa colocar dinheiro nele mensalmente, tá? Porque essa é a ideia dele. É ele te pagar dividendo. Tu pode ver que um fundo imobiliário, ele não tem um poder assim de rentabilidade da cota tão grande como uma ação. Ele anda mais devagar, né? Então, para quem bota em fundo quem bota em fundo imobiliário é para receber dividendo, tá? Então, quando tem cliente que gosta de fundo imobiliário, não tem nada contra, eu sempre oriento, se quer meter dinheiro no fundo imobiliário, bota todo mês. Coloca todo mês um pouco de dinheiro lá, para ti, novamente, acumula grana naquilo dali, para gerar, tu ter um montante suficiente que te pague um dividendo bom. Hoje tem fundos imobiliários aí que pagam 8, 9, 10% ao ano de lucro, fora a valorização da cota. Eles são isentos de IR, o que é interessante também, né, na distribuição de dividendos. Não sei até quando isso vai acontecer, que querem tributar os dividendos para a pessoa física, mas eles por enquanto, são isentos, tá? Sempre cuidar com a diversificação nos fundos de imobiliário, de preferência ter um de cada segmento, digamos, um de laje corporativa,
um de logística. Normalmente de portos não tem recomendação, tá? Os híbridos, os de recebíveis, tá? De recebíveis, normalmente eles pagam mais dividendos, tá? E os 85% que estão em ações, elas estão mais focadas no longo prazo, né? Então, quando a gente fala em longo prazo, também busca por empresas que pagam lucro, tá? Pagam bastante dividendos. Sempre, quando tu fala longo prazo, é isso que tu quer, tá? Tu quer ser sócio dela. Então, quando tu abre uma empresa, claro, além de tu gostar do negócio e tal, tu quer lucro, né? Efetivamente, né? Então, ela precisa te gerar dinheiro. Então, como tu está entrando a longo prazo, veja empresas que, caso elas não paguem hoje, que é um exemplo de algumas empresas que hoje não estão pagando porque está sendo um ano totalmente fora do comum, ok, tu entra nelas. Mas sempre procura empresas que paguem lucro, tá? Paguem lá. E quanto que é isso? Pô, uma carteira de pelo menos 6, 7% ao ano, tá? No mínimo, de dividendo, ok? Eu acho uma diversificação bem interessante, não mexeria, essa é a tua estratégia. Não tem certo e errado, tá? Não tem certo e errado. Tu tem lá a tua reserva de emergência. É isso aí, mais ou menos como eu sugiro para fazer. Os clientes que já têm uma vivência maior, ver o que realmente é importante para ti ter seguro, e o resto é risco para fazer performar, né? E essa distribuição está bem interessante, tá? Não, sem alterações. Só realmente ver os setores que tu quer colocar, né? Posso até te passar depois a carteira de dividendos do BTG também. Tenha banco na tua carteira. Tem o Sempre é Banco do bom. Brasil e tem o Itaúsa, né? Que daí tem a maior parte banco, mas Controladora. tem controlador. E tem energia também, tanto a Taesa Energia. quanto a Inch também. E daí tem um varejo e seguradora também tem. Seguradora achei É isso. interessante também. Varejo normalmente é um setor que não paga muito lucro, só que ele cresce muito, né? Então, a rentabilidade cresce demais, né? Então, às vezes, com o lucro, tu vai ganhando num varejo, tu vai vendendo um pouco e aportando lá numa de energia para ir fazendo dividendo. São estratégias. Falando em varejo, temos duas ações muito faladas ultimamente. Uma delas é do varejo, que é a Magalu, que está, se não me engano, pagando aí um PL de 400 anos. Acho. Então, tu levaria 400 anos para você, para o lucro pagar o preço dela, né? E tem também a VEG, que é o único verdinho do nosso verdinho diário de todas as nossas cotações ali. Então, ela dificilmente tem um resultado negativo. VEG eu tenho na carteira, mas eu comprei ela R$29. Hoje ela está, se não me engano, R$80. Infelizmente, eu não comprei muito, mas é interessante ver o resultado dela. Hoje eu não tenho mais coragem de comprar nem VEG, Magalu nem tem, mas também não teria coragem de pagar, porque eu acho que está caro, no sentido de múltiplos, né? O que tu me diz disso? A percepção é a mesma? Tá na carteira da PTG como recomendação de compra alguma delas? Não? Como que tu vê isso daí, essas duas ações especificamente? A VEG, ela está com recomendação neutra, né? Quem está, fica. Quem não está, não entra. Justamente porque realmente, cara, ela está muito cara. Ela, assim, é uma empresa muito bem administrada e ela entrega muito resultado, né? Recentemente ela comprou uma outra empresa de tecnologia, se não estou enganado. Ela está se voltando para dentro do mercado de energia renovável, que a gente sabe que vai ser um mercado que vai ter muita participação ainda dentro da economia. Só que eu também não digo para entrar agora, tá? Inclusive a recomendação do banco também é para ficar de fora, tá? Embora seja uma excelente empresa, ela está muito cara. Tem empresas que são tão boas quanto e elas são mais baratas. Então, o que acontece no mercado é que nem sempre, na verdade, a maioria das vezes ele não é racional. A VEG e a Magazine Luiza, por exemplo, elas são empresas que, em algum momento ela dos brasileiros e nunca mais saiu e todo mundo só compra.
mas ela já ultrapassou o valor dela. O valor de mercado está muito maior do que o valor patrimonial dela. Está muito maior do que ela entrega de lucro. Ela está extremamente cara. Então, a gente avalia esse tipo de indicador. Né? Ela não tem mais tanto potencial de upside, que a gente chama de continuar subindo, porque ela, na verdade, tem um potencial de downside, de cair, porque ela já realmente é muito cara. Então, quem tem, ok, mantém na carteira, mas quem não tem, fica de fora, porque eu acho que já... Hoje, inclusive, eu estava olhando o gráfico dela, ela está uns 15 dias só subindo, não para de subir nunca, entendeu? Mas eu também não tenho coragem de entrar nela, não. Ainda mais para cliente. Aí tu entra, cai os 15%, ferrou. E a Magalu, né, a outra que tu perguntou. Isso. A Magalu e a VEG. Mudo aí o teu... Magalu e VEG foram as questões. Não tô, cara, não tô ouvindo. Não sei se sou eu aqui. Ou manda ali no chat. Magalu. A Magalu, ela entrou na carteira do BTG esse mês. Ela estava fora, tá? Também é uma empresa que está cara. Só que é aquele negócio, é uma empresa que está cara e hoje aconteceu um desdobramento, né, de 1 para 4. Ela está com um preço agora de 25. Embora ela ainda esteja cara, porque aumentou a quantidade de ações, né, ainda continua muito acima do preço dela, do preço do valor patrimonial. Isso dá um efeito psicológico no mercado, entendeu? Hoje ela caiu, acho que estava caindo uns 3% uma hora ali que eu vi, tá? Ela chegou a subir 3 e depois estava caindo 3. Então até tive alguns clientes perguntando, pô, vamos entrar em Magalu, que desdobrou. É recomendação de compra. Eu acho que é uma empresa também fantástica, entrega muito resultado. Embora ela tá cara, ela ainda tem, digamos, um pouco mais de espaço para subir do que a VEG, porque a VEG é totalmente anormal ali é anormal. E tem a Magalu, tá? E tem a Via Varejo, que é, digamos, uma concorrente dela e que é muito mais barata. Então, também acho que a Via Varejo é interessante, tá? Que ela está muito forte no e-commerce. Né? Outras varejistas aí não estão tão forte no e-commerce, inclusive a Avan saiu do IPO porque ela não tem presença no e-commerce. Né? Agora, a Magalu, quem quiser comprar, aguarda uns dias para ver o que vai acontecer com esse desdobramento, embora eu acho que vai acontecer um efeito positivo do ponto de vista psicológico, assim, as pessoas vão olhar, porra, a Magalu tá 25, vou comprar, entendeu? Mas ela continua cara. Mas é recomendação de compra, tá? Agora, uma alternativa é via varejo, só que a volatilidade é bem maior. Via varejo deve entregar um bom resultado no terceiro trimestre. Bacana. Eu vou verificar aqui se tem mais perguntas. Ainda tá mudo, cara. Sou só eu que não tô te ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, professor. Então, acho que até o fone... Tô ouvindo, professor, tranquilo. Eu acho que ele nem ouviu a gente falar, não sei. Alguém tá ouvindo o Diego? Será que o fone dele não desconectou? Porra, mas que... Peraí, deixa eu mexer em alguma coisa aqui, cara. Se ele desconectou, não daria para ele falar, talvez. Pode ser algo do fone. Você tá me ouvindo, Felipe? Alô, Felipe? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta ali para o Felipe? Aproveitem para mandar ali na pergunta, por gentileza. A gente está quase encerrando aqui. Só agradecer ele, verificar se tem mais alguma posição. Felipe, está me ouvindo? Ainda não. Alô, Felipe? Peraí.
Olá, Felipe. Está me ouvindo agora? Alô, Felipe. Acho que ele saiu para retornar novamente. Então, pessoal, eu peço para que vocês fiquem mais alguns minutos aí, só para a gente se despedir do Felipe. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser, pode mandar até aqui pelo chat, já que agora já não está mais apresentando a tela. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Felipe, cadê você? Felipe fugiu da gente. Deve estar conectando. Agora eu estou ouvindo. Agora você está ouvindo? Perfeito, Felipe. Tive que sair e voltar aí. Tranquilo, Felipe. Então, a gente já disponibilizou ali um link para fazer o certificado da participação e ali a gente já tem uma avaliação do evento, tá? Por enquanto, você está com 100% das respostas com nota máxima da palestra, então realmente foi muito interessante. O pessoal gostou bastante, te agradeço em nome da instituição, em nome de todos os alunos também, por essa oportunidade. A gente conhece um pouquinho mais do trabalho de um assessor de investimentos. Como eu falei, eu vivenciei esse mercado, mas do outro lado do computador, né? Então, realmente, eu acho que você pode contribuir muito e, com certeza, talvez a gente, com certeza, talvez não, com certeza teremos outras oportunidades aí para você trazer mais alguma informação para a galera. Pedimos, mais uma vez, agradecemos mais uma vez a tua disponibilidade e sabemos que já está tarde para você estar no escritório. Então, mais uma vez, obrigado aí pela tua contribuição para nosso conhecimento aí. Foi de muito grande valia. Então, obrigado, Felipe, mais uma vez aí. Deixa aberto para a palavra final tua aí. Tá bom, obrigado, Diego, novamente pelo convite. Quando precisar de mim, fica à vontade. Para mim, cara, é um privilégio estar passando um pouquinho do que eu conheço. Obrigado, pessoal, também pelo feedback. É sempre bom a gente saber se foi produtivo ou não. É um tema que eu poderia ficar falando, olha, por muito tempo, então eu tento reduzir ao máximo e tento deixar da maneira mais simples possível. Que bom que gostaram. Eu botei o meu e-mail no chat ali, né? Não está aparecendo agora, mas eu tinha colocado. Então, quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, tá? Pode mandar um e-mail ali para mim. Quiser alguma carteira do BTG, também tem disponível dentro do site do BTG, tá? Inclusive, eu postei no meu Instagram hoje, vai ter um evento totalmente gratuito, tá, para clientes e convidados do BTG Pactual, do dias 20 ao 22 de outubro. Então, ali vai ter bastante gente interessante falando sobre o mercado financeiro, ok? E quem quiser me pede pelo e-mail que eu mando o invite, tá? Porque não vai ser aberto para todo mundo, tá bom? E é gratuito, tá certo? Bom, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado e vamos lá. Precisar de mim, fique à vontade. O escritório fica aqui na Max Colim, só para sair, tomar um café. Só não vamos fazer um day trade. Tranquilo, tranquilo. Gente, eu deixo aberto para se algum aluno quiser fazer algum comentário, alguma pergunta final, alguma consideração final, fiquem à vontade, só abrir o microfone, eu cedo o espaço aqui. Alguém? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né? Todo professor que faz isso, é legal ter alguma aula diferente assim, e também um assunto que também no nosso dia a dia, né? Cada vez mais a gente escuta sobre isso. Perfeito. Realmente, cada vez mais nosso dia a dia, né? Ano passado a gente tinha 500 mil CPFs na Bolsa de Valores, esse mês a gente bateu 3 milhões de CPF na Bolsa de Valores, o que representa 1% da população brasileira, enquanto que nos Estados Unidos a gente tem 46%, acho que vi essa informação essa semana ainda,
que já foi 55%. Então, deu uma caidinha lá e agora a gente tem muito espaço, muito caminho para percorrer aí ainda para alcançar esses padrões. Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigado, Felipe. Desejo a todos uma excelente noite. Gratidão pelo respeito para que os alunos tiveram com o nosso palestrante, participaram, interagiram. Isso é muito importante também. Com certeza a gente vai tentar oportunizar mais momentos como esse. Então, desejo a todos uma boa noite, bom descanso. Mais uma vez, obrigado, Felipe. Gratidão aí. Conversamos mais vezes. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu. Valeu, um abraço, boa noite. Boa noite.